nós vamos ver depois, que é muito interessante, porque o texto, ele dá ênfase em alguns detalhes sobre Golias, alguns detalhes sobre as armas de Golias, alguns detalhes sobre a armadura de Golias. O texto dá essa ênfase. Nos versículos 12 a 28, então Davi está em Belém. Davi está junto com seu pai, ainda continua apacentando ovelhas, ainda continua exercendo o seu trabalho, não se negou porque disse, agora eu fui ungido a rei, quem não vem querer acordar eu cedinho, não, que eu sou rei. Não, Davi ainda está executando os trabalhos. O pai, Jessé, chama Davi e diz para ele, eu preciso que você vá até seus irmãos, leve comida para eles, veja como está a guerra e também leve comida para os chefes dos exércitos e traga notícia, como que está acontecendo lá. Quando Davi chega lá, o Golias já fazia 40 dias que ele desafiava todo dia, afrontava a Deus e humilhava o exército de Israel. Por 40 dias já Golias subia lá todo dia e dizia, não tem ninguém aí que queira aceitar o desafio, seus fracotes? Não tem ninguém aí, não tem alguém para honrar aí vocês, para aceitar esse desafio? Vamos lutar. Se eu perder, vocês dominam o nosso exército. Mas se vocês perderem, nós vamos dominar o exército de vocês. Não vai aparecer ninguém? Então, nesse dia, Davi vê Golias falando justamente sobre isso. Só que Davi também vê o exército com medo, o rei com medo, porque Golias, olhando pela ótica humana, seria impossível de derrotar. Golias causava barulho, né? Golias estava armado, estava equipado para aquela guerra. E Davi vendo aquilo, então, ele se dispõe a guerrear contra Golias. Até que nós chegamos na última parte, 41 a 48. Não, desculpa, penúltima parte, 29 e 40. Ele vai até Saul. Saul, então, tenta convencer Davi de usar a sua armadura, veste Davi com a sua armadura. Davi não consegue usá-la, tem dificuldade. Então, Davi pega apenas sua funda, 5 pedras, e há uma grande discussão nessas 5 pedras, né? O que significa essas 5 pedras? Alguns vão dizer que Golias tinha 2 irmãos e 2 primos, um historiador aí diz isso, se eles vier para cima eu tenho mais 4, né? Não, levou 5 pedras porque se ele errasse uma, tinha mais 4 no bolso. Era por isso, não tem exegese para descobrir coisas que não existem, né? Não. Chegamos na última parte, versículo 41 a 48. Davi, então, enfrenta Golias e o vence, não pela sua capacidade, mas no nome de Deus, pela fé em Deus, na dependência de Deus. Davi derrota aquele homem de 2,90 metros. Davi sai campeão e é levado até o rei. E a partir daí inicia, então, outra parte da história de Davi que nós vamos ver na semana que vem. Então, eu poderia pegar o texto aqui e aplicar para a sua vida um negócio coach. Você ia sair daqui todo cheio, nossa, agora eu vou derrubar os gigantes, né? E não tem quem vai mais me segurar, dá uma de Marçal aqui hoje, né? E ele vai, quem é Golias? Eu treinei antes de Golias e venci ele, né? É bem isso. Você poderia sair daqui com o peito estufado, dizendo, eu sou super-herói, vai dar certo agora e pronto, acabou, né? Essas são os tipos de mensagens que você ouve nesse texto, certo? E essa semana Calvino tinha uma frase que dizia, pregare é labutare, pregar é trabalhar. E essa semana foi semana de muito trabalho meditando nesse texto, para não dizer apenas o que as pessoas dizem, mas dizer aquilo que o Evangelho de Cristo nos diz. Porque se eu apresentar aqui algo além da Escritura do Evangelho, você não vai conhecer a palavra de Deus e nem o Deus da palavra. E os gigantes vão vir e você não vai saber o que fazer.
As dificuldades vão vir, você não vai saber o que fazer. Então, algumas coisas aqui para pensarmos, nós vamos pensar em 3 coisas aqui bem objetivas. Primeiro, quais as armas que a igreja tem usado em suas lutas? Quais as armas que a igreja tem usado em suas lutas? 1 Samuel capítulo 17, 38 ao 40. Saul vestiu a Davi de sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isto, pois nunca usei isso. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Chuva, que bênção, oh glória, Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo, tomou para si o seu cajado na mão, escolheu Davi 5 pedras lisas do ribeiro, a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da funda, foi-se então até o filisteu. Saul, quando olha para Davi, pega um Davi, leva ele para Saul olha para Davi, pensa, lembra de Golias, fala: cara, vamos colocar pelo menos uma armadura nele, porque quem sabe assim ele não tem uma possibilidade de vencer. Quem sabe assim, pelo menos ele tem uma possibilidade de sobreviver. Acho que isso também tem acontecido em muita parte da igreja. Agir de forma humana, agir com olhares sem o olhar da fé, mas somente o olhar humano das coisas, como funciona, o pragmatismo, como que as coisas funcionam, como que dá certo as coisas, o que tem dado certo, o que nós temos que fazer para dar certo. Nós olhamos Golias, olhamos para Davi e falamos: cara, vamos vestir uma armadura nele, porque senão ele não vai aguentar o baque de Golias, não. Ele vai morrer. Como a igreja tem lutado as suas guerras? Olhado pelas estratégias humanas? Como a igreja quer alcançar as pessoas? Como a igreja quer aumentar o número de membros? Quais são as armas que nós temos usado para atingirmos o alvo? De cumprirmos a missão de Deus, falarmos da palavra de Deus, falarmos do Evangelho, apresentarmos o amor de Deus, e então, a partir daí, as pessoas se convertam, vivam uma experiência de vida com Deus, vivam uma nova vida com Deus, tenham maturidade, se tornam discípulos, e aí, a partir daí, a igreja cresce. As pessoas hoje têm buscado mais a estratégia de mercado. O que dá certo? O púlpito se torna um balcão, o membro se torna um cliente, e o cliente requer as coisas, e as pessoas, para não perder pessoas, vamos dar aquilo que ele quer. O que a igreja tem feito? Pintado a parede roxa, preta, branca, vermelha. Qual que é a cor da moda? Qual é a análise que nós temos que fazer? E nem todas essas coisas são erradas em si, mas existem coisas primordiais, que essas lutas nós temos que lutar com armas espirituais, armas da fé. Armas da fé. Precisamos fazer barulho. Precisamos colocar em movimento. Deixa eu perguntar para você, uma funda, qual é o barulho que ela faz? Funda não faz barulho.
O mover, a vitória estava no nome do Senhor. Golias iria cair porque havia uma ação de fé. Ele iria cair porque ele afrontou a Deus. E aquele rapazinho novo, pastor, ele não foi no nome dele, ele foi no nome do Senhor para aquela luta. As igrejas hoje têm buscado uma estratégia de marketing, de mercado, para atingir o seu alvo, quando na verdade nós precisamos resgatar as coisas de verdade, devoção, oração. Essa semana, lendo o livro do pastor Ricardo Barbosa, O Caminho do Coração, e eu li uma parte que mexeu muito comigo. Ele diz assim: nossos cultos e nossa vida religiosa precisam ser preenchidas de forma e não deixar espaços vazios, pois para o homem moderno o silêncio atua como uma presença de uma pessoa importuna. Parece que esse momento aqui, onde nós ouvimos a palavra, e graças a Deus por isso, que a igreja é assim, quieta na hora de ouvir a palavra, está recebendo a palavra, para alguns parece que não dá certo isso, precisa ter um certo barulho, porque o silêncio parece que importuna, melhor dizendo, as pessoas. E ele diz: a nossa sociedade contemporânea, nosso adversário, ele tem se especializado em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. Essas coisas nos roubam da presença de Deus. O barulho nos rouba da presença de Deus. O silêncio para os pais do deserto significava não apenas o não falar, mas também uma postura diante de Deus que os habilitavam a estarem prontos para ouvir, meditar e contemplar as obras de Deus realizada, e o que Ele está realizando. O que nós precisamos? Nós precisamos de silêncio, de tempo com Deus, de oração, de devoção, de palavra, de amor, de compartilhar, de comunhão. Essas são as armas que nós temos que lutar essa guerra espiritual para alcançar pessoas lá fora, e não trazer as coisas de fora para dentro, para que assim, isso funciona, aquilo funciona. Não, nós precisamos de estar reunidos na oração, precisamos estar reunidos no pequeno grupo, precisamos estar reunidos na escola bíblica. Mães, tragam seus filhos para a escola bíblica em nome de Jesus. A semana inteira ele está sendo bombardeado por uma ideologia diabólica, e você tem só 1 hora no domingo pela manhã para que seu filho seja ensinado. Traga seu filho em nome de Jesus. Tem muito crente vivendo de domingo à noite. É com essa arma que você quer lutar? O inimigo não tira férias, ele não para de fazer hora extra, não, ele está constante. Todo dia ele se levanta e desafia, assim como Golias. Quais são as armas que você tem usado? É com essas armas que nós precisamos lutar. Nós precisamos ouvir de Deus o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Como que nós vamos ouvir de Deus? No relacionamento com Ele, no relacionamento com a igreja, no relacionamento na oração, no compartilhar do pequeno grupo, na escola bíblica aprendendo. Vamos pensar mais sobre isso nesse próximo ponto aqui. 2. A dependência de Deus e convicção de que nossa luta está garantida. Para nós ganharmos, nós temos que ter essa dependência de Deus e uma convicção já que a nossa luta, a nossa vitória já está garantida. Como assim? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Versículo 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Ele não salva com espada, nem com lança, porque o Senhor é o dono da guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Depois você leia a descrição que o texto dá na armadura de Golias. É interessante, pois se nós não prestarmos a atenção, nós não vamos perceber que há uma discrepância entre Davi e Golias.
De um lado nós temos alguém de 2,90 m, uma armadura, se você ler no texto, dos pés à cabeça, um escudeiro na frente, uma espada na mão e uma lança. É esse homem que nós temos. Do outro lado nós temos alguém que passou da juventude, com a roupa do corpo, com 5 pedras na sacola e uma funda na mão. Olha a discrepância que nós temos entre os dois. Os filisteus vêm com seu maior soldado, Israel vai com aquele que os irmãos desconsideraram, a família desconsiderou. Golias vai com uma armadura de um guerreiro, Davi vai sem armadura. Golias tem a espada, tem escudo, tem lança, Davi tem 5 pedras. Perceba, é lógico que era uma arma, mas comparável a Golias, Davi estava indo para uma guerra profissional com um estilingue na mão. O texto, meus irmãos, é um convite para nós dependermos de Deus. Essa é a lição que o texto está nos dando. É um convite para nós abrirmos mão dos nossos recursos, das nossas estratégias, mas depender somente de Deus. Nós não somos vencedores ou vencemos as nossas batalhas pela nossa sabedoria. Nós não vencemos as nossas batalhas pela nossa força. Nós não vencemos as nossas batalhas pelo nosso dinheiro. Não. Nós vencemos as nossas batalhas porque nós dependemos de Deus. Romanos capítulo 8, 37. Em todas estas coisas, vocês são mais do que vencedores. Por meio de quem? Vocês são vencedores por meio daquele que vos amou. Vocês não são vencedores por si só. Vocês são vencedores por meio de Cristo. Por meio de Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo. É um versículo conhecido de todo mundo, mas aí nós podemos pegar esse versículo, podemos pegar a história de Davi com um gigante, e usá-lo dizendo: olha, você é um campeão. Olha, não tem quem vai te segurar mais. Você é mais que vencedor. Olha, o que é seu, o boi não lambe. Mas o mesmo texto diz assim: em todas estas coisas. Que coisas são essas? Que coisas? Para você não usar mais este versículo, a história de Davi, de forma errada. Que coisas são essas? Leia o contexto. O contexto é: quem poderá nos condenar? Quem vai nos justificar? Quem vai nos separar do amor de Deus? Nem a profundidade, nem a largura, nem a altura. Quem me livrará desse corpo mortal, aonde o pecado está? Sabe essas coisas, Paulo diz? Essas coisas aí, olha, vocês são mais do que vencedores por meio de Cristo, daquele que vos amou. Não há mais condenação. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Não é assim que diz aquela música? É certo que provas virão, revestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. A intenção não é você sair daqui hoje e falar assim: agora ninguém me para mais. Não, a intenção é você sair daqui de joelho dobrado, prostrado e dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor para que eu vença o amanhã. Amanhã eu tenho tanta coisa, eu tenho tanto desafio, eu tenho tanta prova, eu tenho tanta coisa acontecendo. Senhor, eu não consigo resolver isso. Eu não sou campeão. Não, eu preciso do Senhor. A ideia é para você sair desta forma daqui. Então é isso que o texto está falando, é dessa dependência de Deus, primeiramente, que eu estou falando.
Porque o gigante, irmão, com sua lança, ou seja, Satanás, todos os dias vai apontar para nós, nos acusando, nos lembrando das coisas passadas, falando que você não merece, falando que você pode dizer, sim, eu sou um pecador, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e em todas estas coisas eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Terceiro, para encerrarmos, toda forma humana de tentarmos proteger a nossa vida sempre será incompleta e insatisfeita. Por que digo isso? Lembra da discrepância que tem entre Davi e Golias? A análise que você iria fazer, hoje você sabe da história, mas se você não soubesse, se eu olhasse para Davi, você tem uma armadura lá também, e você olhasse para Golias, o que você iria fazer? Você não iria ter a mesma reação de Saul? Lógico que ia. Você vai dizer, vamos tentar salvar pelo menos a sua vida, vamos colocar essa armadura em você. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra com uma funda e lhe atirou, feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus. Como assim? O que foi feito? Com uma funda e com uma pedra. Ele o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Olha só como é que termina o texto. Você já parou para ler esse texto? Eu li diversas vezes esse versículo, eu falei, quem eu sou perto de Deus? Nós não somos nada. Tá, mas quem é Bill Gates? Quem é Elon Musk? Quem são? E mais uma vez, só para penetrar isso no seu coração. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Como? Com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Vírgula. Porém, ele não tinha espada na tua mão. De um lado nós temos Davi, que optou a não usar a armadura do rei, mas ir somente com a roupa do corpo, com 5 pedras e uma funda, dependendo totalmente de Deus. Do outro lado nós temos um homem de 2,90 m de altura, fazendo barulho, com a armadura dos pés à cabeça. Havia um único lugar vital para Davi acertar aquela pedra. Isso nos mostra uma grande verdade, irmãos. Isso nos mostra que toda forma humana de proteger a nossa vida, de nos agarrar nos nossos recursos, de nos agarrar no nosso intelecto, de nos agarrar na nossa profissão, de nos agarrar nos nossos sonhos, nos nossos projetos, toda forma de se proteger, ela é incompleta e insatisfeita. Lembra do que Jesus disse, Mateus capítulo 16, 25? Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, ganhá-la-á. Não tem como você ser discípulo de Jesus e ter o controle na mão. Não tem como você, hoje nós estávamos falando no discipulado sobre seguir Jesus. Você nega, você morre, abre mão de coisas. É assim que Jesus fez. Não tem como você querer se salvar. Nós não precisamos de pessoas para nos defender. O pastor Ricardo Barbosa, no nosso encontro de Timóteo, certa feita ele disse: cuide do teu caráter, que Deus cuida da tua conduta. Nós não precisamos de nos defender. Nós não precisamos se defender no Facebook, no Instagram, sabe? Vamos amadurecer. Nós não precisamos de bancada evangélica.
Nós não precisamos dessas coisas. Nós não precisamos de um evangelho coach, motivacional, para a gente, olha, que beleza, essa semana vai ser bênção. Nós não precisamos disso. Nós precisamos do puro e simples evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos gastar tempo na presença de Deus. Nós precisamos de um coração devoto. Nós precisamos voltar para as Escrituras, para o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. Pois só nele nós encontraremos a perfeição, a completude da alma e a satisfação completa. Toda forma de defender a sua vida é incompleta e insatisfeita. Mas aqui também é a história de Jesus Cristo. Assim como semana passada. Aqui também está Jesus. Sabe qual era, na verdade, esse gigante? O seu gigante, irmão, não é os desafios diários. Aquilo lá é coisas poucas. Pequenas. Sabe qual era o gigante que aquela pedra derrubou? Era a morte. Esse é o gigante que ninguém pode vencer, ninguém poderia vencer. A morte. O resto são coisas pequenas. Deus vai nos abençoando, nos dando sabedoria, sua benignidade vai agindo, sua bondade, e as coisas vão se resolvendo. Mas um gigante que ninguém poderia vencer era a morte. Mas Jesus, a pedra angular, Efésios capítulo 2, 20 ao 22, juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. A pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituídos um templo santo para o Senhor. Jesus venceu a morte. Isso eu e você não conseguiria derrubar, colocar no chão. Jesus venceu a morte. A pedra rejeitada. Atos 4:11. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. Jesus o derrotou quando ele deu a vida para salvar a mim e a você, para perdoar os seus pecados, para que quando Satanás se levantasse e colocasse a sua lança sobre você, dizendo, olha, você fez isso, você fez aquilo, tudo aquilo no passado, você não pode esquecer, isso tem que ferir seu coração, você tem que se lembrar com tristeza dessas coisas, você olhar para ele e dizer, olha, sabe essas coisas? Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Ele venceu a morte sem depender das estruturas do seu tempo. Ele venceu a morte sem usar os meios tradicionais. Ele venceu a morte porque ele, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas veio como servo. Ele venceu a morte absolutamente rejeitado. Ele venceu a morte absolutamente ignorado. Ele venceu a morte absolutamente desqualificado pela sua geração. Ele venceu a morte quando zombaram dele, se tu és o Cristo, desce daí. Ele venceu a morte porque ele deu a sua vida por nós. Ele se colocou em morte e ressuscitando ao terceiro dia, ele derrubou esse gigante que ninguém poderia derrubar. A partir daí, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, Salvador, nós recebemos vida em abundância, porque nós não conseguiríamos fazer isso, mas Jesus, a pedra de esquina, a pedra rejeitada, a pedra angular, derrubou esse gigante por nós, e ele nos trouxe de volta para Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você que nos visita nessa noite,
Se em algum momento você se lembra das coisas do passado, se o inimigo tenta te acusar, se o inimigo tenta dizer para você, você não vai dar certo. Se você ouviu essas palavras quando criança, que você somente iria fazer coisas erradas, você não seria ninguém. Se o inimigo pega essas palavras e faz você se lembrar constantemente, se você passou por decepções, por frustrações, o inimigo pega isso daí e faz se lembrar constantemente, em nome de Jesus, Jesus venceu a morte, Ele perdoou os nossos pecados e nos trouxe de volta para Ele. Diga para o inimigo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, como discípulo, em nome de Jesus, entregue sua vida a Ele. Entregue sua vida a Ele. Cada um tem uma história aqui. Cada um tem uma história. Deus quer mudar a sua história nessa noite. Entregue sua vida a Ele. Receba perdão de Deus, receba a graça de Deus. Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. Se você deseja entregar sua vida a Ele nessa noite, deseja vir à frente e receber uma oração da igreja, pode vir. Se você também não quer vir, sem problema. Mas o meu convite é você entregar a vida a Jesus nesta noite. Entregue sua vida a Jesus. Se você quer receber uma oração da igreja, venha. Nós não somos de fazer isso aqui. Mas o Espírito Santo está tocando no meu coração para que nessa noite Ele trouxe você aqui para dizer para você que há perdão, há graça que emana da cruz do Calvário. Há perdão e há graça que emana da cruz do Calvário. Em nome de Jesus, venha, em nome de Jesus.